E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalmente finalizar a história completa da Terra 38, né? Já fizemos duas partes sobre ela, você tem que assistir para entender melhor esse vídeo. Mas antes disso, só comentar uma coisa rapidamente, né? No vídeo anterior o áudio ficou bem ruim no final e não deu para entender. Mas vou deixar claro, você por acaso já assistiu algum desenho da DC e nunca teve amigos para comentar? Você acha que poderia assistir, por exemplo, Batman, série animada, ou desenho da Liga, semanalmente, episódio a episódio, e comentando com a gente do setor, o que você acha, né? Você pode virar membro do canal na categoria intermediária em diante, você pode ver as recompensas aqui e ajudar também o canal a crescer. Mas sem enrolar, vamos agora para o vídeo. Nós estamos agora no ano de 2008, a gente tinha parado no ano de 99 no vídeo anterior, e aqui começa com vários cientistas com aparência bem estranha, tentando trazer um cérebro em um corpo de robô. E nessa história fica todo o mistério de quem é esse cérebro, mas é até fácil de descobrir, né? Esse robô acaba se assustando quando ganha vida e foge e percebe que está num futuro muito distante da sua época. Depois disso corta a cena e vemos a primeira missão da quinta geração do Flash, agora com o Jay West, né, o filho do Wally, com uma moça chamada Magda. Destaque aqui para esse quadrinho que tem o Barry bem velhinho numa espécie de cadeira de rodas. E aproveitar e já fazer uma correção. Eu li a versão brasileira e lá traduziram o neto do Superman como Asa Noturna. Só que no original se chama Nightwing com K, né? O Night aqui seria de cavaleiro. Então a tradução melhor seria Cavaleiro Alado, mas eu vou continuar falando Asa Noturna porque foi traduzido no Brasil para não ficar muito diferente quando vocês forem ler também, né? E aqui é mostrado que o Clark Neto se apaixonou pela moça que ele enfrentou em sua primeira missão, aquela que estava dentro de um robô. E aqui se passou 10 anos, né? Agora ela está saindo da cadeia e os dois têm um relacionamento e viraram noivos aqui. E você lembra da esposa misteriosa do Bruce, né? Ela que já está bem velhinha e perto de morrer, e chama o seu marido, que mesmo separados eles nunca deixaram de ser casados, e também chamou seu filho, o Bruce Jr., né? Aqui finalmente mostra o rosto dela, mas ela está bem velhinha, não dá nem para saber quem é. Ela pede desculpa por não ter aceitado que seu filho virasse Robin e, por seguinte, Batman também meio que está arrependido de tudo que ela fez, né? E voltando aqui ao robô misterioso, ele começa a destruir a cidade e diz que a partir de agora ele quer ser chamado de Metallo, né? Então primeiro chega o Asa Noturna e começa a luta, mas o robô possui de verdade uma kryptonita guardada na parte do seu peitoral aqui, né? E mesmo o Asa Noturna sendo um quarto kryptoniano, ele ainda sente efeitos, né, dessa pedra. Então depois chega aqui o Jay West, né, o Flash, em seguida a Moça Gavião, e pela primeira vez vemos aqui o ciborgue desse universo. Mas quem derrota de verdade o Metallo aqui é o Hal Jordan, né, que foi convocado pelo atual presidente dos Estados Unidos, que tem um controle remoto com um botão de emergência no formato do símbolo do Lanterna Verde. E o Hal Jordan aqui a gente vê que ele está bem jovem por conta do poder do anel. Aliás, até outra correção, na parte 2 eu falei que o Alan Scott tinha morrido ali na luta contra o Sinestro, mas não sei como ele sobreviveu, tá lá nas últimas páginas, né? Então só deixar claro aqui. Então os heróis rastreiam de quem é esse cérebro até esses cientistas misteriosos, parece o Blue Man Group aqui, né? E descobre que era o cérebro do Lex original, né? Aquele que foi dado como morto há quase 70 anos atrás. E os acontecimentos desse ano terminam com o Clark Joel Wayne aqui se casando com a Amanda Mason, com a presença de vários de seus amigos heróis. Em seguida, em 2019, o Asa Noturna leva o Batman até a Fortaleza da Solidão para reencontrar o Superman que estava visitando a Terra novamente. E o motivo desse retorno é que o Superman tinha uma mensagem secreta de um século atrás. Ele até pega um cronoscópio, né, que é mais ou menos uma televisão que mostra fatos tanto do passado como do futuro. E somente na semana anterior, o Asa Noturna descobriu uma mensagem secreta do seu bisavô, o Jonathan Kent, que era para ser ativado 99 anos depois que ele começou a fazer essa gravação. E é mostrado aqui um flashback de quando o jovem Clark ensinou o que era esse dispositivo para o seu pai adotivo, né, o Jonathan. E até vemos aqui que o Clark sabia que um dia ele ia virar o Superman porque ele viu o futuro, né? E também ele viu que futuramente ele ia ser parceiro do Batman. E ainda mais, o Clark sabia que em 2 meses o jovem Bruce Wayne ia perder seus pais. O Jonathan não quer aceitar que isso vai acontecer e planeja salvar o Thomas e a Martha Wayne, né? Então ele e o Clark vão até uma outra cidade e aqui o Clark vai fazer sua primeira missão como Superboy. Só que o Superboy mal sabia que o jovem Bruce estava prestes a ser sequestrado pelos capangas do Ultra Humanoide, né? Então o vilão acaba pegando o Superboy de surpresa e leva o Bruce.
Mas depois o jovem herói de Krypton consegue rastrear o esconderijo dos vilões e a batalha começa, que ele recebe até a ajuda do Bruce, que se veste como raposa voadora. Ele tinha se soltado e pegou um uniforme na caixa de fantasias Acme, né? Eu acho que quem é dos anos 90 para trás pegou bem essa referência. No fim, o Jonathan Kent chega ao local e atira em uma mochila que dava poder de choque na arma do outro humanoide. Isso acabou afetando a coluna do vilão e por isso quando vemos ele lá em 39, ele tá paraplégico. E sem o Superboy saber, o Jonathan Kent foi sozinho contar somente para o Thomas o que iria acontecer. E quando o Thomas viu que no futuro seu filho vai ser o Batman, ele lembrou que no ano anterior ele se vestiu de Homem-Morcego no Halloween. E depois disso ele vai para casa e o Jonathan achou que conseguiu salvar a vida dele. Mas depois realmente os Waynes morreram na data prevista, né, que estavam lá. E depois disso o Jonathan liga o cronoscópio para entender o que foi que houve, né? A gente vê aqui que o Thomas contou para Martha toda a verdade e eles decidiram aceitar o próprio destino porque seria um bem para a cidade ter um Batman no final de contas. E no fim, no presente agora, né, o Batman até entende do porquê eles fizeram aquilo, mas ainda assim ficou bem abalado de saber toda a verdade. Ah, e nesse ano é dito que o Asa Noturna teve duas filhas gêmeas não idênticas aqui, chamado de Lois e Lara. Agora em 2025, as filhas do Asa Noturna estão usando o uniforme de heroínas pela primeira vez, agora com 11 anos de idade. A Lois aqui é loira e usa o codinome de Supergirl vermelha, enquanto que a Lara usa o codinome de Supergirl azul, né? E eu acho que o maior mistério dessa Terra 38 é como é que duas pessoas de cabelo escuros nesse universo sempre tem algum filho de cabelo loiro, né? Fica aqui esse questionamento para vocês. E eu confesso que quando eu li essa história me bateu até uma nostalgia, eu achava que eu estava assistindo Máscara. Pretórios aqui é você, mas na verdade não, é só o cérebro do Lex fugindo da cadeia e foi um negócio muito tosco que eles inventaram aqui. Depois disso o Superman relembra da invasão que aconteceu 100 anos atrás, né, em 1925, a primeira história que eu contei na parte 1, e vai até investigar o que acontece. Né? Ele percebe que aqueles seres que eles enfrentaram eram parademônios e nessa versão eles são bem inteligentes. E depois disso o Lex tinha se unido a eles e a Liga pede a ajuda do Hal Jordan e até ele abre um portal para Nova Gênesis para tentar investigar se tem a ver com o pessoal lá do Quarto Mundo, né? Então o Superman vai até Nova Gênesis e quando chega lá percebe que o Darkseid foi derrotado de vez, faz um tempo até, e ativou um plano reserva, né? Onde o planeta vira uma espécie de arma e com essa tecnologia o Lex usa para fazer uma bomba e conseguiu destruir grande parte da Terra e vários heróis morreram. E o primeiro deles aqui foi o Hal Jordan. E um detalhe legal é que o OMAC, né, com o visual lá do pré-crise, aparece por aqui e ajuda na luta contra o Lex e os parademônios. E em algum momento eu vou fazer até um vídeo sobre esse personagem que já merece também, né? E os parademônios aqui sempre vão atacar a Terra de 100 em 100 anos. Por isso que a gente sempre vai falar aqui, a gente está em 2025, depois vai ser 2125 e assim por diante. Então agora entrando no século 22, né, agora em 2125, vemos aqui o Sultan, o Homem-Tigre, e a Khan, né, que é a filha do Kamandi dessa realidade. Aliás, lembrando aqui que o Kamandi é neto do OMAC. E o mundo aqui ficou todo destruído, né, por causa daquela bomba, e vemos aqui que o Superman não reapareceu desde a sua visita lá em Nova Gênesis. Outro fato também é que o Clark Neto aqui deixou de ser Asa Noturna e adotou um traje vermelho e preto de Superman. Então, para facilitar, eu vou chamar ele de Superman 2. Outro detalhe importante é que o Bruce Jr. reaparece, agora ele é o Ra's al Ghul e também é um imortal. E a única explicação que não vemos é que como é que essa bomba que foi liberada na Terra acabou estagnando a aparência das Supergirls, né? Porque se passam centenas de anos, mas ainda parece que elas são garotinhas de 11 anos. E como eu falei, né? Eles continuam aqui lutando contra os parademônios, mas nesse século eles acabam fugindo no fim. E nesse período, a segunda Mulher Maravilha, né, Stephanie Trevor, acabou morta em batalha. Já agora no século 23, né, em 2225, vemos aqui que a Terra se reconstruiu muito bem, né, e voltou a ser tecnológica. Na Terra, a Supergirls leva o corpo da Stephanie Trevor de volta à Ilha Paraíso, e esse corpo estava até bem preservado, porque ele estava em biosuspensão, e na ilha mostra que a Diana estava viva por lá e pede para usar o raio violeta para tentar trazer a filha de volta. Eles até conseguem, mas causou um dano cerebral permanente, né, então ela fica em coma por conta disso. E a Diana decide voltar a ser Mulher Maravilha.
O Batman, junto com o Superman 2 e a Supergirls e o exército de OMACs, né, eles fizeram um clone do OMAC original, né, depois expandiram e virou um exército inteiramente de OMACs para lutar contra os parademônios. E ficamos sabendo também que Nova Gênesis ficou presa em uma outra dimensão e faz 200 anos que o Metron busca uma saída, né, e enquanto isso o Superman estava tendo um relacionamento com a Sonhadora. E o Superman vive tendo pesadelos e sua esposa agora o ajuda a entender esses sonhos e ele vê que em um certo momento o Brainiac 5 morre em batalha e a Saturnia volta até 1925, onde tem aquela primeira história que nós contamos na parte 1. Agora no século 24, o Bruce Jr. ficou ferido em batalha e estava praticamente morrendo, até o Poço de Lázaro estava realmente perdendo o efeito aqui. E o Batman e a Mulher Maravilha estavam juntos e ele conta uma história antiga de quando a mãe, né, do Bruce Jr. chamou eles lá em 2008, que a gente falou no começo do vídeo. E nessa história, como eu falei, ela estava à beira da morte e revela a localização de um disquete onde tem um holograma dela falando que o Bruce Jr. não era filho do Bruce. Eu não entendi o porquê que lá no próprio hospital ela não falou essa mensagem, né? Mas beleza. Aí depois eles vão até um outro local, né, que tem uma mensagem secreta lá em Londres. Nessa época Londres estava tendo uma guerra lá por lá também. Enfim, tudo isso é só pro Bruce Jr. usar o Poço de Lázaro pela primeira vez e ficar com a aparência de 18 anos e voltar a ser Robin, né? O Batman acha a nova mensagem da sua ex-esposa e diz que sim, que tudo era mentira. Realmente ele é o pai do Bruce Jr. e ela só fez isso para que o pai e o filho possam brincar de Batman e Robin, sendo que ela nunca tinha deixado. Cara, é um negócio muito tosco essa história aqui, mas beleza, nada a ver. Mas o legal dessas histórias são as homenagens, né? Porque aqui nessa aparece o Robin em inglês, né? Que é o escudeiro, que era parceiro do Cavaleiro, que é o Batman de Londres. Depois disso, vamos para o século 25. A Supergirl Lara estava indignada que o Lanterna Verde Allen, né, não queria ficar com ela por conta da diferença de idade deles. E com a ajuda do Batman, que estava aposentado e decidiu voltar ativa por conta da sua neta, a Lara se expõe propositalmente à Kryptonita Dourada e perde seus poderes só para parecer fisicamente mais velha. Só que depois disso, o Lanterna Verde, que ela era apaixonada, acabou sendo atingido por uma bomba atômica e ele precisava dos poderes da Lara para afastá-lo da radiação. Só que ela não tinha mais poderes e seu amor acabou morrendo. E outros fatos dessa época, que a Mulher Maravilha voltou para Temícera, o Lex conseguiu se soltar, ele estava preso desde aquela bomba dele tinha sido explodido, né, ficou nos escombros, e depois disso alguns servos do Darkseid aparecem e conseguem ressuscitar o seu grande mestre, que estava ali no começo da ressurreição, meio fraco ainda. Chegando agora no século 26, vemos aqui que o Superman original teve um filho com a Sonhadora, né, já é adulto, chamado Lar-El, e finalmente eles conseguem fazer um portal com a caixa materna e o Superman retorna a seu universo de origem, e até deixa a Sonhadora grávida de uma filha dele. E ele encontra o Batman e a Lara e vemos aqui que o Bruce está bem mais forte, né? E a Supergirl Lara voltou a ter poderes graças àquele soro que a gente contou no passado, né? Que o comandante tinha desenvolvido. E aqui vemos que o Lex conseguiu transportar seu corpo para a internet e agora ele controla qualquer tipo de máquina ou robô. E um certo dia ele transformou o mundo inteiro em Kryptonita e isso acabou matando o Superman 2 e a Supergirl Lois, né? E a Supergirl Lara tinha sobrevivido porque a Kryptonita Dourada alterou seu genoma, então ela não tinha poderes aqui, então não era afetada pela pedra. E depois o Bruce dá a ideia dela tomar esse soro e recuperar os poderes, e também o Bruce dá um jeito de conseguir poderes para ele também. Em compensação, nessa época, eles não tinham mais a ajuda dos OMACs, né? Porque o Lex conseguiu destruir todos eles. Depois disso, eles encontram o corpo da Saturnia que estava enterrado no século XX. O Superman tenta viajar até o século 30 para obter mais informações, mas não consegue, ele encontra uma barreira no tempo. E aqui termina essa história com algo que eu não contei em 25, né, que é a jovem Lana e Lois. Naquela época ela tinha achado uma bolha do tempo da Legião e elas viajam para o futuro, né? Então elas viajaram aqui até o século 29 sem querer. E como o Superman não tinha conseguido viajar para o futuro, quando ele tenta voltar, ele volta bem no passado em 1858, né? Acho que aqui é a história mais antiga que a gente vai ver desse universo. E aqui a gente encontra um jovem Scott Free, né, o Seu Milagre, como xerife, e o Metron também estava por lá. E daqui só vale a pena citar mesmo aqui a Martha Kent foi baleada, mas ela acabou sendo salva aqui pelos Novos Deuses. E depois que o Superman consegue voltar ao presente, o Darkseid estava cada vez mais atingindo sua melhor forma.
Vamos agora para o século 27, como o flashback mostra que o Darkseid tinha morrido em uma batalha contra o Orion, né? E mostra de como o Desaad construiu os parademônios inteligentes. E no presente desse século vemos aqui que a Lara entrou no modo guerra, ela até usou um disfarce para matar um de seus inimigos, e depois disso, já no século 28, o Darkseid invade e destrói Nova Gênesis. O Metron moribundo cai na Terra, tenta avisar o Superman, mas quando ele chega lá não tinha mais esse planeta dos deuses. O Lael, filho do Superman, culpa o pai por tê-lo deixado e até mostra aqui que da sua outra filha, a Vara-El. Né? Mas aí o Darkseid e seu exército invade novamente, mata todos os novos deuses e mata também a Sonhadora na frente do Superman. Cara, o Superman de Injustice é muito fraquinho mentalmente perto desse aqui. Eu não sei como esse não surtou de verdade. E depois disso corta a cena para as jovens Lana e Lois chegando no século 29, elas descobrem tudo sobre o Superman, a identidade secreta dele, com quem ele vai se casar, né? Elas também acham os heróis lutando contra os parademônios e depois eles a levam de volta para 1925. Depois disso a Saturnia apaga a memória de todos, né? Senão a Lana e a Lois saberiam de tudo, e eles voltam até o século 30. O bizarro dessa história aqui é a Lana de 14 anos pedindo um beijo pro Superman de 900 anos e ele beijando ela. Depois disso eles analisam a situação. O Darkseid começou seus ataques ao passado lá no século 30. E eles pensaram que se conseguisse parar o vilão, nunca ia ter os parademônios voltando de 100 em 100 anos. E portanto a Saturnia nunca precisaria voltar ao passado. Então eles partem para o século 30, né, e tentam mudar essa linha do tempo. E finalmente chegando lá em 2925, o Superman, o Batman e a Supergirl chegam no meio de uma batalha contra os seres de Apocalipse e encontram a Legião dos Super-Heróis e também o Lanterna Verde do setor 2814, né, o Jordan Kellen, que é a cara do John Stewart. Ele diz até que o seu pai era Lanterna Verde também e deu o nome Jordan em homenagem ao maior Lanterna Verde de todos, que aí já era o Hal Jordan, né? Depois até a Mulher Maravilha também entra na luta e depois a Supergirl Lara acabou morrendo em batalha e vemos aqui mais uma revelação bombástica. Ela e o Bruce, seu avô adotivo, tiveram um relacionamento durante esse tempo também. Daí depois eles partem para a luta e no fim o Superman consegue derrotar o Darkseid. E aqui é o grande X da questão que eu espero que vocês consigam entender, né? Assim, todos os acontecimentos que envolveram os parademônios, que começou lá no século 20 e foi acontecendo de 100 em 100 anos, é de uma linha do tempo alternativa. E tudo que eu contei de 39 até 2019 continua valendo. Ou seja, o Superboy e o Bruce não deveriam se conhecer em 1925. E esse primeiro encontro deles eu vou contar já já. Só que eu já aviso que também já é um erro, né? Porque eles não desmentiram aquela história lá que o Jonathan vê aquela TV do futuro e vai até tentar salvar o Thomas. Porque nessa história o Superboy luta ao lado do Bruce, né? Até quando ele estava vestido de raposa. Ou seja, então existe vários erros aqui. Então, como eu falei, o Darkseid derrotado, automaticamente a linha do tempo é refeita e não ficamos sabendo o que acontece entre 2019 até o século 30. Só se sabe que na Terra os crimes foram diminuindo e o mundo ficou em paz. E vamos agora para 2919, né, que durante esses 900 anos o Batman e o Superman parece que quase nunca se encontraram. O Superman tinha ido para o espaço ajudar outras raças e o Batman estava meio que entediado porque não tinha muito o que fazer na Terra, né? Eles se encontram na nova Fortaleza da Solidão do Superman, que era um planeta inteiro de tudo que ele foi coletando nessas suas aventuras. E lá eles relembram o passado de quando eles se encontraram pela primeira vez. Nessa versão aqui, que estava prestes a fazer 1000 anos, né? Eles se encontraram agora em 1929. Lembrando que o Batman só lembrava desse encontro de 1939, aquele encontro que eles já eram adultos. Então aqui o jovem Clark ganhou um prêmio de um jornal, né? Ele foi até Gotham junto com vários outros ganhadores e lá ele conhece a jovem Lois. O Bruce é que promoveu esse prêmio e o jornalista que fizesse a melhor matéria ia ganhar. E se não fosse o vídeo que eu fiz dos encontros do Superman com a Lois, isso aqui ia parecer somente um encontro avulso, mas na verdade é outra referência do Bernie a um encontro do Superman com a Lois que já aconteceu bem parecido com isso. Mas aqui o Clark faz dupla com a Lois para fazer essa matéria e no final eles encontram um robô controlado pelo jovem Lex, né, que estava destruindo Gotham. O Clark vira Superboy e parte para enfrentar
Enquanto isso, o Bruce estava vendo tudo isso de longe e se veste como Robin. Sim, nesse universo, o Robin veio antes do Batman e vai ajudar na batalha. Junto eles derrotam o Lex e no final o Superboy consegue um beijo da Lois. E é engraçado que a Lois deixa claro que ela só estava participando desse concurso para conseguir produzir uma matéria e no final impressionar o Perry lá no Planeta Diário, né? Ela fala que nunca ia trabalhar em Gotham. E de volta a Smallville, por conta do entusiasmo da Lois, o Clark também decide ir para Metrópolis. Nesse momento, o Pete Ross, né, chega correndo na casa do Clark e pede para ele salvar a Lana, que estava sendo possuída por um espírito de uma bruxa. E isso é importante porque, né, era até um padrão da Era de Prata, a Lana se metia com todo tipo de magia, só que nesse universo isso gerou um efeito colateral que ela ficou imortal e no corpo de uma jovem, né? Então ela e o Superman estavam juntos nesse século 30. E o legal desse futuro dá até um destaque que o Batman tinha um traje meio simbionte, eu achei muito legal essa ideia aqui. E a última vez que vemos esses personagens foi no ano de 2925, né? A realidade tinha acabado de retornar ao normal, o Batman até chamou sem querer a Lana de Lara, né? E o Superman também chega falando que sentiu uma sensação estranha de estar esquecendo alguma coisa. Bom pessoal, então deixa eu só contar aqui minha opinião, o que é que eu achei sobre essas histórias, né? Porque assim, eu gostei muito de ler sobre elas, principalmente o volume 1 e volume 2, né? Eu achei que ficou bem construído tudo, só o volume 3 que destoa bastante. É tanto que assim, se você quiser ignorar o volume 3 inteiro, porque é uma realidade paralela, você pode até fazer isso, né? E fechar realmente com chave de ouro no volume 2. Eu achei bem interessante a maneira que o Byrne pegou várias referências, foi realocando aqui. Eu vi que teve pessoas que reclamaram dessas histórias, falando que é muito rápida, muito forçado. Eu achei bem legal, eu curti bastante. E só realmente essa parte dos parademônios com o Darkseid, ele deu uma viajada, não construíram bem os personagens, não quiseram botar um legado pra eles ali, né? Porque ficou parando justamente nessa geração, né, que tinha o Asa Noturna e tudo mais. Então faltou um pouco construir essa parte da história também que o Byrne fez, né? E eu queria saber a opinião de vocês, né? Vocês querem ver... E eu queria até saber da opinião de vocês, né? Vocês acham que daria para encaixar mais coisas nessa Terra 38? Porque como já teve várias, assim, um começo até um final, né? Fica até meio difícil colocar histórias no meio para fazer sentido. Tem até várias coisas que ele faz no volume 1, depois no volume 2 já não bate mais as histórias, né? Então teve muito retcon aqui. Então eu acho que por isso que eles deixaram quieto, só deixou aí para homenagear mesmo. Por isso que ela mal aparece lá no multiverso. E eu queria saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam, o que é que vocês acharam também de fazer um vídeo parte 1, parte 2, parte 3, tudo assim em semanas consecutivas, né? Eu quis fazer esse teste aqui com vocês para ver. Eu sei que vai ter vídeo que não vai dar muito certo, porque dá muito trabalho, mas queria a opinião de vocês. Queria que vocês deixassem seu like também, deixassem seu comentário aí. Se possível, compartilha com os amigos, né? Compartilha as 3 partes do vídeo para eles entenderem melhor também, eu acho que vão gostar. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!